Olá, eu me chamo Afrânio Pereira de Oliveira, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, do PPGIC, da turma de 2021, do Centro de Estudos Superiores de Tefé, da Universidade do Estado do Amazonas. E a minha pretensão aqui nesse vídeo é relatar em poucos minutos a minha experiência na disciplina do programa, que tem como nome Estágio de Docência no Ensino Superior 1, exatamente na prática de estágio supervisionado. O meu orientador, professor e supervisor é o professor Iomarley Lopes Holanda. E a turma que eu trabalhei no estágio foi a turma do 5º período noturno da licenciatura plena em História, no componente curricular de História Moderna. Após a primeira semana, onde houve as apresentações e as orientações necessárias com as professoras Edilza, a professora Neila e o professor Iomarley, eu tive a primeira reunião com o meu professor supervisor e orientador, na qual ele teceu orientações relativas ao preenchimento das documentações, pude tirar algumas dúvidas, e também com relação à feitura do projeto de estágio, que de maneira mais assertiva, digamos assim, mais coerente, ela soaria melhor se coadunasse com o meu projeto de mestrado. Projeto esse que tem como título a importância simbólica da Catedral da Matriz de Santa Teresa no contexto sociocultural de Tefé. E aí, sob a orientação do professor, fizemos alguns ajustes e o meu projeto de estágio, ele ficou com a seguinte temática: o simbólico no hibridismo cultural. Após esse primeiro momento, então, deu-se início à primeira fase do estágio propriamente dito, que é a observação. Porém, pelo fato de nós estarmos num período ainda pós-pandêmico, não houve logo de início com a turma aquele contato presencial. Então, o meu primeiro contato com eles foi virtual, de maneira virtual, porque as aulas elas eram feitas pelo aplicativo WhatsApp, e onde o professor me inseriu também na turma de História Moderna, no grupo da turma de História Moderna, e aí participávamos junto das aulas, das explicações. Ele entregava os textos já pré-estabelecidos para os alunos, no qual os alunos ali faziam comentários e o professor então ministrava a aula através de áudio, através de slides e dos comentários escritos em texto. Ainda na fase de observação, é necessário relatar também que assim que a coordenação da universidade liberou para as aulas presenciais, eu pude ter um contato mais chegado com a turma. Eu pude ter uma percepção maior, fazer uma análise melhor da estrutura do campus, do ambiente acadêmico, da relação professor-aluno, aluno-professor, aluno-aluno. E eu pude perceber como o professor trabalhava dentro de sala de aula, o que chamou muito a atenção, a metodologia aplicada por ele. Impressionante pelo fato de ser uma metodologia participativa, uma metodologia inclusiva. O que chamou a atenção também foi essa flexibilidade maior que o professor tinha, enquanto docente, em trazer para a roda de conversa o aluno, aquele mesmo que antes eu havia observado e ficava ali talvez acanhado, com medo de falar, quem sabe não tinha condições assim de se expor de alguma forma, enfim. A flexibilidade, a metodologia com que o professor aplicava em sala de aula fazia com que houvesse ali uma interatividade e ele conseguia fazer com que o aluno participasse. Eu achei interessante isso aí, até porque eu me lembrei também que na graduação ali eu tive muitos professores incríveis, professores com que você realmente lembra e tem boas lembranças. É claro que todos nós que escolhemos, por exemplo, o caminho do magistério, enquanto docente, a gente sempre se espelha em alguém, a gente sempre tem alguém como referência, alguém que você possa dizer: poxa, eu gosto da metodologia desse professor, eu queria ser como ele. Enfim, nós sempre temos alguém para nos referenciar. E dentro do ambiente escolar, no modo presencial, eu pude ver e perceber que o professor supervisor e orientador, no caso o professor Iomarley, eu achei excelente a metodologia de como ele fez para agregar os alunos ali, para incluir os alunos ali, para fazer com que os alunos participassem, e posso dizer que ele realmente se enquadra dentro dessa categoria de professores também. Além da fase de observação,
eu participei também de maneira bem produtiva. Eu posso dizer assim que foi uma experiência riquíssima para mim também, porque eu participei auxiliando o professor, por exemplo, nos comentários dos textos, nas oportunidades que ele me dava, e além disso também pude tirar dúvida de alguns alunos, eu interagi com eles, trocamos algumas ideias, tive a oportunidade também, o professor me concedeu, de poder aplicar uma avaliação juntamente com ele, no qual foi a P1 da turma do quinto período de História Moderna, e nessa mesma turma também eu fiz a correção dessas avaliações e aferi nota para eles, tudo é lógico, sob a supervisão do professor orientador, em sala, e também eu tive digamos assim, a grata satisfação de poder participar como avaliador também, juntamente com o professor, num debate, num seminário, que foi inclusive quesito para P2 dessa turma. Participei também na correção dos relatórios de estágio de alguns graduandos e também tive o privilégio de supervisionar o estágio de 3 graduandos finalistas do 8º período de História na Escola Nazir Litaif, onde eu trabalho. Na terceira fase do estágio, que é a regência, eu posso dizer que também foi bastante enriquecedor, muito. Até porque eu trabalhei com 3 textos. O professor Ian Marley pediu que eu fizesse a primeira regência, e o texto que eu peguei para fazer a primeira regência, sob a orientação dele, foi o texto Uma Longa Idade Média, do autor Jacques Legoff, e na sequência também eu trabalhei ali o texto do Peter Burke chamado Hibridismo Cultural, e também foi um texto que eu havia apresentado na disciplina passada de Epistemologia da Pesquisa. E aí, no segundo texto, já na segunda regência minha, eu trabalhei com o tema Transformação Social, Religião e Reforma, do Trevor Hooper. Tanto o primeiro quanto o segundo, na regência, falava justamente das várias concepções dessa transitoriedade, dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, da noção de modernismo e também do pós-modernismo, uma análise, uma reflexão que já puxava o pós-modernismo. Então, como o componente curricular era a história moderna, a ideia dessas várias concepções, elas se coadunavam nesse sentido aí. Dentre as situações positivas e negativas, eu gostaria de citar 2 negativas aqui e também algumas positivas. Dentre as negativas, as que eu quero citar são, a primeira delas, a falta ou a interrupção de energia elétrica, que muitas vezes prejudicou as aulas. A gente estava no estágio ali, de repente faltava energia, alguém estava apresentando com um data show ou outra tecnologia, e a aula tinha que ficar parada por conta daquilo e atrapalhava o bom andamento ali da aula. E a outra, e talvez quem sabe a mais importante, é justamente a falha na conexão de internet. Aqui em Tefé, a internet ela é muito ruim. O serviço de internet aqui, realmente, a qualidade é muito péssima. Então, às vezes, você estava ali, a gente estava na aula, no WhatsApp, daqui a pouco caía, uma chuva que dava, qualquer coisinha assim, uma nuvenzinha a mais que passava ali, caía a conexão, e às vezes a gente só ia restaurar, às vezes quase já no final da aula. Outras vezes no início ali, às vezes falhava, voltava, enfim. Então eu vi que esses dois problemas fizeram com que o ensino realmente, ou as aulas, elas tivessem esse obstáculo, digamos assim. Eu posso dizer que houveram mais questões positivas do que negativas, mas eu gostaria de destacar uma delas. Por exemplo, nós sabemos que nós estamos num período ainda pós-pandêmico, em que houveram muitas perdas e que os tempos realmente não são bons. Mas a gente pode extrair muita coisa boa ou coisas positivas de coisas negativas também. Por exemplo, o fato dos alunos terem conhecido novas modalidades, novos modos de ensino, como esse virtual, por exemplo, onde você tem ali o Meet, você tem os podcasts, você tem o próprio YouTube, onde você tem o WhatsApp, que são ferramentas que dão base
para essa construção do conhecimento, para o professor, para ele ter essas ferramentas e trabalhar ele no ensino. Então eu destaco esse lado, né, dessa tecnologia realmente que veio para somar, para ajudar. Então os alunos, os acadêmicos, eles tiveram essa oportunidade, coisa que anos atrás isso não existia. Então o uso dessas ferramentas tecnológicas agora, né, que deu um impulso a mais no ensino, eu imagino que eu vejo como algo realmente positivo. Essa é a ideia. E para concluir esse vídeo, eu gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade e também dizer que essa nova fase, digamos assim, que a gente vai iniciar agora depois daqui, ela já vem de uma maneira diferente, porque eu, particularmente falo por mim, estou terminando essa fase do estágio com uma outra cabeça, uma outra mentalidade. Eu me sinto agora realmente ainda melhor preparado do que quando eu entrei aqui. E dessa forma ainda mais motivado para a próxima fase que vai vir do programa de mestrado. Agradeço aos professores, agradeço ao professor Ian Marley pelo conhecimento, pela paciência, pela orientação, assim como todos vocês também, a professora Edilza, a professora Neila, e espero ter contribuído também de alguma forma aqui nessa área do estágio supervisionado. E é isso, pessoal. Obrigado.